Nós estamos na série Você, uma perfeita ideia de Deus. Deus ele não errou quando ele te criou. Deus não errou quando te trouxe ao mundo. Apesar de todo o seu histórico, de todos os seus processos, talvez as dificuldades que você tenha passado até aqui, entenda uma coisa: Deus não errou quando ele te criou, tá? Não existem pessoas ruins, existem atitudes ruins. Pessoas que são doutrinadas a um estilo de comportamento onde suas atitudes provocam sobre a vida delas resultados. Nós aprendemos aqui na primeira parte sobre o princípio da colheita, né, da semeadura e da colheita. Então a vida é uma semeadura, é uma contínua semeadura. E em tudo que nós vamos aplicar nas próximas, em todas as aulas, a gente vai trazer à tona esse princípio, porque ele influencia tudo. Então, não existem pessoas ruins, e sim atitudes ruins. O que Deus ele abomina não é a pessoa, não é o ser humano, não é aquele que falha, não é o pecador, é a atitude do pecador, que é o pecado. Assim como na vida das pessoas, o que as inferioriza não é a ideia de valor próprio, mas é a ideia do comportamento dela, que a torna aquém de fato aquilo que Deus quer projetar nela e através da vida dela. Então, se de repente a sua vida não está do jeito que você de repente desejaria que ela estivesse, entenda que o problema não está necessariamente na sua existência, mas talvez no seu comportamento, nas atitudes que você tem tomado. Então, tudo que você precisa fazer é realinhar esse comportamento dentro de um padrão que vai te levar a colher, tá, frutos de vida, tá, frutos de bênção, frutos de conquistas, de resultados que vão proporcionar à sua vida, sabe, aquele sentimento de que, nossa, a vida vale a pena ser vivida. E a maioria das pessoas no mundo, elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Elas estão empurrando os seus processos com a barriga, elas estão olhando para os seus erros e falhas apenas como talvez um processo de punição, né, de Deus, mas Deus não pune ninguém. A palavra do Senhor diz que Deus não tenta ninguém, Deus não pune, nós colhemos aquilo que a gente planta, e é simples assim. Mas eu quero te ensinar a você gerir melhor a sua vida de maneira que você possa começar a colher frutos que possam te fazer entender que o problema não está necessariamente em você, mas nas suas atitudes, tá certo? Então você precisa aprender a viver, nós precisamos aprender porque a vida, sabe, a vida é uma aventura e quem está nela precisa ter uma certeza, ninguém sai dela vivo. Então, por que viver ela de forma mediana, medíocre? Por que não viver ela de forma intensa, sabe, produtiva, sabe, uma vida bem, sabe, vivida? E assim como Paulo poder declarar lá no fim da sua vida, assim, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por que não projetarmos e não termos uma ambição de desenvolver uma vida que nós possamos, sabe, deixar um legado? Por que viver como todo mundo vive? Por que viver na média de todo mundo que está vivendo no mundo? Por que a gente querer viver, sabe, sempre no raso? Por que isso? Porque as pessoas se acostumam tanto com a superficialidade das coisas, né? Porque as pessoas, sabe, elas se acostumam tanto com a vida mais ou menos. Não, aqui tá bom, cômodo, mas, sabe, eu já fui assim, eu já fui uma pessoa assim, e eu tenho aprendido que a vida, ela pode nos proporcionar coisas muito maiores, porque Deus criou todas as coisas, Deus nos deu. Tudo que Deus criou para o homem, nós precisamos desfrutar disso. O autogoverno é um princípio que está lá presente na criação. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus deu a esse homem, o potencial de governo. O autogoverno, ele fala de algo que é um governo de si mesmo. Lá no capítulo 1 de Gênesis, a gente vai ver Deus falando para o homem sobre o governo sobre as coisas, sobre os animais, sobre os vegetais, sobre a criação no geral. Mas diante de vários imperativos que Deus deu ao homem, de ordem direta, sobre o que ele podia fazer, Deus deu apenas uma negativa. E essa negativa, ela implicava justamente em não fazer algo que talvez o desejo deles aflorasse a querer fazer, mas eles não deveriam fazer por uma obediência, um autogoverno, porque o autogoverno é quando você, diante da situação, você dita, sabe, o ritmo dos seus passos, das suas decisões, das suas emoções, e você não é conduzido pela impulsividade, sabe, talvez pela opção mais fácil, mas você entende o que é necessário ser feito. Então você tem um governo de si mesmo. Pessoas que não se governam, e a maioria delas são assim, elas entram em um distúrbio em todas as áreas da sua vida, espiritual, emocional, físico. Então a gente vê pessoas, por exemplo, nessa pandemia que engordaram assim, assustadoramente, né? A gente tem visto pessoas que a gente ficou um tempo sem ver e de repente a gente se depara com elas e aquelas pessoas estão
simplesmente assim, nossa, 6, 8, 10 quilos a mais. Por quê? Porque elas não conseguiram lidar com esse momento, então enclausuradas, a ansiedade leva ao pico, então a ansiedade leva muitos a se refugiar na comida, então, ou seja, estoura lá o peso. Outras pessoas estão sucumbindo emocionalmente, elas não conseguem desenvolver um autogoverno sobre as suas emoções, então as emoções começam a ditar o humor, ditar, sabe, a motivação, ditar os sonhos da pessoa, então elas entram em crises emocionais cada vez mais severas. Pessoas que não conseguem, sabe, ter um governo dos seus pensamentos. Pensamento, é difícil você dominar os pensamentos, mas você pode governar sua mente em fazer com que aquilo que para você é importante permanecer, sim, conectado, tá, aos seus pensamentos, e aquilo que não é importante você abrir mão. Então, o autogoverno é necessário para que você desenvolva uma vida em alto rendimento. E Deus espera que a gente tenha isso. Aquilo que Deus confiou a você como propósito da sua vida, para manifestar a luz, manifestar o seu reino, manifestar o seu amor, parte de alguém que entende quem é, de alguém que tem um governo da sua vida, para que então essa pessoa ela não negligencie o seu chamado e o seu propósito diante dos distúrbios que ela possa viver. Paulo é um grande exemplo porque Paulo, apesar de viver num momento de perseguição, prisões e tantas coisas, tantas maldades e atrocidades que traziam sobre eles, Paulo era um cara que tinha um autogoverno, sabe, muito bem estabelecido, porque ele não era movido por emoção, sentimento, por calúnia, ele não era movido por elogio, ele não era movido por condenações, não era pelo perigo e nem mesmo pela bonança, mas Paulo ele tinha um objetivo que era manifestar aquilo que Deus confiou, que Jesus confiou nas suas mãos. Então ele desenvolvia um autogoverno na sua vida o tempo inteiro, o tempo inteiro. Cristo é o nosso maior exemplo, ele é o ápice do exemplo do autogoverno, diante de tantas situações, e até lá no Getsemane é o ápice quando ele fala assim, passa de mim este cálice, se for possível, na verdade, se for possível, passa de mim, mas que não seja feita a sua vontade, mas a tua vontade, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Aquilo é alguém que tem um autogoverno. Então o autogoverno é um princípio, você precisa governar. Às vezes nós queremos ajudar as pessoas, mas nós não nos ajudamos. Então eu quero falar nessa noite sobre, nesse momento, sobre o princípio do autogoverno. Então o autogoverno é um princípio, e este princípio ele é utilizado para descrever você exercendo as funções necessárias para governar e gerir a sua vida. É o ambiente onde você consegue estabelecer um controle sobre aquilo que diz respeito a você mesmo e não as coisas ao seu redor. Então a gente tenta às vezes controlar as coisas ao nosso redor, ou até mesmo as pessoas ao nosso redor, mas a gente não busca um nível de autocontrole, de autogoverno. Então esse princípio ele está presente na vida do homem desde a criação. Deus criou o homem e implantou no homem este princípio, que Deus deu a ele o governo sobre todas as coisas, mas também isso incluía o governo sobre a sua própria vida, governar a si mesmo, governar as suas atitudes. Então, muitas pessoas elas não desenvolvem esse autogoverno porque elas têm dificuldade de acreditar nisso, sabe? De tomar posse disso. Como, por exemplo, uma crença que se enraiza no coração das pessoas, na mente delas. Então, a crença que você tem, ela vai determinar a vida que você vai levar. A crença que você tem vai determinar a vida que você vai levar. Então, a sua crença ela é o estado mental em que você se encontra, tá certo? E por isso, você precisa compreender, né, os seus traumas, você precisa compreender os seus bloqueios, você precisa compreender, sabe, os seus processos para saber lidar com eles. Então as pessoas não sabem lidar com a sua vida, com os processos que ela vive. Então, desde cedo, né, nós vamos aprendendo e a gente vai querendo sempre fazer o quê? Governar a vida dos outros. A gente vê sempre aquela experiência. Quer ver uma coisa? Quando você está reunido com um grupo de pessoas ou você entra de repente numa roda de conversa, na maioria das vezes, quando você está ali na conversa, você vai perceber que na maioria das vezes, vou arriscar aqui de forma até positiva, talvez 95% das vezes, o grupo está falando de alguém. Na maioria das vezes as pessoas estão falando da vida de alguém. Estão falando das vitórias dela, ou das derrotas dela, ou se está gordo, se está magro. As pessoas gastam tempo falando da vida dos outros. As redes sociais estão aí para deixar isso muito claro, porque as pessoas passam horas e horas ali olhando a vida dos outros. Não que isso seja algo necessariamente ruim, existe um lado positivo que você pode trazer, que é aprender com o outro, mas na verdade a maioria das vezes as pessoas estão ali apenas para olhar e para palpitar e para falar e gastar toda a sua energia apenas na vida do outro e em contrapartida elas deixam de investir tempo em si mesmas. Elas deixam de investir tempo no seu desenvolvimento, no seu autogoverno.
Pessoas que gastam tempo olhando, falando da vida dos outros, elas não encontram tempo para cuidar das suas próprias vidas. Então, não deveria ser assim. As pessoas deveriam ter um pouco mais cuidado com as suas próprias vidas. Elas precisam ter um olhar um pouco mais apurado sobre si mesmas. Então, talvez você não tenha a dimensão, do seu real e grandioso valor. Pois Jesus Cristo, ele morreu, ele deu a sua vida por nós e ele nos instruiu a amar o próximo. Mas como que eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Como eu posso cuidar do outro se eu não cuido de mim mesmo? Como eu posso curar se eu estou ferido? Então nós não cuidamos de forma plena a nossa vida, nós não exercemos o autogoverno sobre as nossas vidas, e então a gente talvez quer fazer isso na vida dos outros, a gente não consegue. Na maioria das vezes as pessoas, ao tentar ajudar o outro, e elas não estando bem emocionalmente, não exercendo o autogoverno, elas acabam sofrendo com isso. Quantas pessoas e pastores, pessoas que cuidam de alguma forma no sentido de aconselhamento, terapia, essas pessoas, por não desenvolverem um autogoverno, elas acabam absorvendo todos os problemas das pessoas que elas estão cuidando e ela começa a sofrer, começa a definhar e morre. Quantos pastores têm suicidado nos últimos anos? Pessoas que talvez não tenham conseguido carregar o fardo que é cuidar de pessoas. Então, no fundo, ela é uma pessoa que não está sendo cuidada. E às vezes tem isso, as pessoas às vezes olham que o pastor é aquele cara que tem que cuidar de todo mundo. Mas ele às vezes não tem tempo para cuidar de si mesmo, cuidar dos seus filhos. Filhos de pastores, né, vivem uma carga, sabe, emocional e assim, em todas as áreas, e muitos deles não querem ser. Uma vez eu me lembro que nós estávamos num congresso e houve um momento ali que foi separado uma reunião só com os líderes. E naquela reunião só com os líderes, a gente estava ali conversando e uma jovem, foi feita uma pergunta para ela e ela, na verdade, ela pediu a palavra e ela começou a falar sobre a sua frustração em ser filha de pastor. E ela dizia assim que ela não sonhava com aquilo, ela não queria aquilo, embora ela até amasse o ministério, mas ela não queria porque quando ela olhava para a vida do pai, ela olhava para uma vida injusta, para um ministério injusto, para uma obra injusta de pessoas, de homens que davam sua vida e muitas vezes eram, sabe, caluniados, pessoas não apoiavam, enfim. Mas isso mostra que ela não foi ensinada a entender que o propósito de viver o reino não se trata de quantos elogios a gente recebe, não se trata de reconhecimento, não se trata, sabe, de conquistas, se trata de obediência e direção ao propósito, porque o agrado vem de Deus sobre nossas vidas. Então Deus, ele se agrada daqueles que exercem, sabe, aquilo que ele confiou em nossas mãos. É como nós falamos sobre a parábola do talento, né? Que o Senhor, ele coloca em nossas mãos, ele espera que a gente multiplique aquilo, é dele que nós temos que esperar toda e qualquer resposta. Mas é vital que você cuide, comece a desenvolver um aspecto de autogoverno na sua vida. Não sei se vocês aqui já fez alguma viagem de avião, mas toda vez que você entra no avião, você senta na sua poltrona e está ali minutos para decolar, as aeromoças, elas se posicionam ali em lugares estratégicos, elas começam a fazer toda uma apresentação do plano de bordo, de voo. E aí elas falam algo interessante, que é o seguinte: elas falam assim: em caso de descompressão, máscaras cairão à sua frente. E elas falam o seguinte, um detalhe muito importante: antes de ajudar alguém a colocar sua máscara, coloque a sua. Antes de ajudar alguém, coloque a sua máscara. Uau! Por quê? Porque quando há uma descompressão do ar, o oxigênio ele quase que some dali, ele quase que, sabe, ele vai para níveis muito baixos e a falta de oxigênio pode simplesmente fazer uma pessoa desmaiar. Então o tempo ali é muito rápido, então tem que ser muito rápido em colocar a máscara. E se eu for tentar ajudar alguém que não está conseguindo sem colocar a minha, o risco é de que os dois caiam, que os dois desmaiem, que os dois sofram com aquela situação. Então eu preciso cuidar de mim para cuidar dos outros. O nosso ministério, a nossa vida, sabe, em si, ela foi projetada para que a gente transborde, para que a gente sirva a nossa geração. Mas começa, querido, primeiro você entendendo que você precisa desenvolver um autogoverno, uma sustentabilidade,
um fundamento em Deus e construir a sua vida sobre ele, sobre seus fundamentos, sobre seus princípios, para que você possa então transbordar. Então, primeiro nós acessamos a abundância. A abundância é vivermos a plenitude e o transbordo é compartilhar desta plenitude. E isso nós fazemos no momento que nós atingimos o autogoverno, porque nesse momento nós não vamos estar vivendo dependentes das circunstâncias ou das pessoas, mas sim de um autocontrole. Então, autogoverno nada mais é do que liderar a si mesmo. Autogoverno é liderar a si mesmo. Autogoverno é uma liderança para dentro. Antes de você querer liderar para fora, lidere-se. Lidere-se. Antes de ser líder de pessoas, seja líder de si mesmo. Antes de ser líder, de multidões, seja líder de si mesmo. Lidere as suas emoções, lidere os seus, desejos. Há uma palavra, há um versículo que eu gosto muito de citar, que está lá em Provérbios, no capítulo 16, no verso 32, que reflete exatamente isso aqui. Ele fala assim, é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Aqui Salomão está enaltecendo a capacidade de um homem de governar a si mesmo e ele está elevando essa capacidade até a possibilidade daqueles que conquistam uma cidade. Salomão está dizendo que a pessoa que governa a si mesmo ela é muito mais poderosa, muito mais forte do que aquela que conquista uma cidade inteira. Então o autogoverno é algo que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Mas por que muitas pessoas não estão fazendo isso? Porque, na verdade, muitas não. Porque a maioria das pessoas não estão fazendo isso porque elas estão tão preocupadas com a vida dos outros que elas nem têm tempo para cuidar das suas próprias. Essa é a verdade. Então nós precisamos desenvolver, a capacidade de lidar com as nossas emoções, a capacidade de lidar com nossos desejos. Quando você de repente se propõe a fazer, de repente uma dieta, de repente você está ali, coloca um compromisso, de repente no meio da dieta surge ali uma oportunidade, entre aspas, de você sair. Então, tomar um refrigerante ou, comer uma pizza. E de repente, não é que seja errado, mas você colocou um compromisso. O compromisso é tantos dias sem comer essas coisas. E de repente você vai ali e come. Então você perdeu para uma pizza, você perdeu para um copo de refrigerante. Então, ou seja, o que você vai ganhar? De quem que você vai vencer na vida? Do que você vai superar se você perder para um copo de refrigerante? É complicado. Por isso você precisa governar seus desejos, seus pensamentos. Você precisa ter autocontrole nos seus pensamentos. Como é que governa o pensamento, Arlen? Alimentando a sua vida, a sua mente com aquilo que produz pensamentos positivos. Por isso a palavra do Senhor diz lá em Filipenses, se não estou enganado, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja o que ocupe o vosso pensamento. Então invista em coisas que vão promover em você pensamentos de bênção, de paz. Então também aprenda a lidar com as suas motivações. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 16, 26 o seguinte, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Tem pessoas que estão preocupadas com tudo menos com elas mesmas, achando que as suas realizações, os seus resultados são mais importantes do que o seu autocontrole, o seu autogoverno. Pessoas que não possuem paz de espírito, às vezes possuem milhões na conta, mas não têm paz de espírito. Às vezes possuem, empresas e mais empresas, mas não possuem paz no seu lar, não possuem, liderança das suas emoções, das suas vontades. São pessoas escravas emocionalmente, pessoas que tentam apoiar todas as seus anseios em coisas. Mas isso não promove autocontrole, muito pelo contrário, isso desestrutura ainda mais as pessoas. Então, não viva da dependência das coisas, das circunstâncias ao seu redor. Seja alguém que governa a si mesmo, lidere a si mesmo. Então, a sociedade de hoje é aquela que está mais preocupada com a vida do outro. A gente vê isso, é notório. A gente se no setor do trabalho está lá, você trabalha em determinado ambiente, você está lá no setor do trabalho, você não ouve as pessoas falando de si, vocês não ouvem as pessoas falando. É raro ouvir isso. Elas falam mais de si quando de repente elas querem contar alguma vantagem, mas na maioria das vezes você vai ouvir sempre elas falando, você viu fulano, a roupa de ciclana, você viu como ciclano engordou, você viu como ciclano emagreceu, você viu fulano aqui não sei o que, as pessoas falando do outro, o tempo inteiro falando do outro, e não estão falando de si mesmas. Então há um retrato por trás disso, qual? É que às vezes elas nem sabem quem são. E 98% das pessoas no mundo estão com esse problema de crise de identidade. Por não saber quem são, elas falam de outras pessoas, falam dos outros, falam de todo mundo, menos de si mesmas.
Por quê? Porque elas não têm autocontrole, não têm autogoverno. Então, o mundo está falando, né, as pessoas no mundo estão falando dos outros, menos de si mesmas. Sabe, se você pergunta a alguém, defina quem você é. Eu não sei, eu sou assim, tal. Sabe aquela linguagem sem, aquela explicação sem peso, sabe? Que nem ela mesma acredita. Agora você diz, quem é fulano? Aí ela começa a falar, fulano é metida, fulano é isso, fulano é aquilo, você viu de quem? Tal, tal. Aí, ou seja, tem um armamento para falar daquela pessoa, mas não tem um armamento para falar de si mesmo. Por quê? As pessoas estão preocupadas com a vida dos outros e não estão preocupadas com as suas mesmas. Por isso estão reclamando, estão se sentindo culpadas, sabe? Estão apenas, sabe, colocando a culpa em tudo e em todos, não assumem a responsabilidade dos seus resultados porque estão gastando tempo olhando a vida dos outros, falando da vida dos outros e não estão cuidando das suas. Eu não posso governar a mim mesmo apenas dedicando o meu tempo a falar da vida dos outros. Não tem como. Eu preciso olhar para mim, liderança para dentro. Eu preciso primeiro entrar para mim mesmo, desenvolver um autoconhecimento, um autodiálogo. Eu preciso me conhecer e governar a minha vida para que eu não viva, sabe, como a maioria das pessoas vivem. E quando você vive o que a maioria das pessoas vive ao seu redor, você é a média delas. Então você é a média das pessoas com quem você convive. Se você anda com pessoas que falam o tempo todo da vida dos outros, você vai se tornar alguém também assim. Sabe, aquela pessoa que fala da vida dos outros e não cuida da sua própria, não desenvolve um crescimento na sua vida. Então, a maioria delas, então quase nunca elas estão falando sobre si mesmas. E quase nunca, quando eu digo, eu estou sendo até generoso, porque é raro você parar para conversar com alguém que começa a falar de si, começa a falar das suas... Não é um sentimento de falar, quando eu falo de mim, não significa que eu estou sendo soberbo, não. Você pode falar como uma pessoa segura de si, e não uma pessoa soberba. Uma pessoa que se conhece, que se entende, que entende quem é, e então tem características que podem falar, tem coisas que ela pode compartilhar e não gastar o tempo inteiro lá falando de ciclano ou de beltrano. Então, qual é o resultado disso? Qual é o resultado de a gente passar horas falando dos outros e nada de nós mesmos? O resultado é o seguinte, é que quando essas pessoas elas vivem assim, elas investem tanto tempo na vida dos outros que elas não encontram tempo para cuidar das suas próprias vidas. Então, eu quero dar um conselho para você, e não me entenda mal. O meu conselho é, vá cuidar da sua vida. Cuide da sua vida, porque ela é muito preciosa. A vida é uma aventura em que quem está nela não vai sair dela vivo. Então por que viver nessa média de que todo mundo faz? Por que viver, sabe, com esses resultados medíocres que você tem vivido? Ou seja, você tem nas mãos a oportunidade de tornar a sua vida uma aventura, sabe, assim, válida de se de fato viver. Você tem nas mãos a oportunidade de tornar a sua vida, sabe, algo que vai deixar uma marca na sua geração. Tá, isso está nas suas mãos, não sou eu que vou ativar isso, não sou eu que vou trazer esse resultado, nem mesmo Deus arbitrariamente vai produzir sobre a sua vida. Deus está direcionando, está te oferecendo o caminho bom, o caminho da produtividade, do acerto, o caminho dos resultados. Embora esse caminho tenha pedras, sabe, tenha pedras ali no meio, existem situações que vão ser difíceis, mas assim Deus vai te conduzir para um lugar onde você possa produzir e começa você governando a si mesmo. Começa você governando a sua vida, entendendo quem você é, para que então você não perca tempo cuidando da vida dos outros. Então, antes de tentar colocar máscara de oxigênio em alguém, coloque a sua, ok? Coloque a sua, para que então você possa ajudar as pessoas. Então, a oportunidade está nas suas mãos. Então, a minha pergunta para você é, vai pegar essa oportunidade ou vai largar? Responde aí para mim. Ok? Então o autogoverno, ou seja, a liderança para dentro, ela nos habilita a governar os impulsos da nossa vida, da nossa carne, do nosso pensamento, das nossas emoções, como por exemplo a língua. A língua, a abençoada da língua. Sabia que a sua fala denuncia quem te governa? Porque assim, se você não está governando a sua vida, alguém está, ou alguma coisa está. Se você não está no controle da sua vida, alguma outra coisa está controlando. E você precisa abrir os seus olhos para entender e perceber o que está no controle da sua vida. E uma das formas de você perceber e entender quem é que está no governo da sua vida é na sua fala, é no seu discurso. Então, preste atenção.
Lá em Tiago, no capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Ele está falando de pessoas que, apesar de acreditarem em algo, elas não exercem um padrão na sua fala coerente com aquilo que elas acreditam, ou seja, elas não refreiam a língua, elas acabam sendo pessoas que aparentemente são pessoas que acreditam em alguns princípios, elas desenvolvem na verdade crenças, mas elas, o seu falar, o seu linguajar denuncia ela. Então, ou seja, a sua linguagem, o seu discurso denuncia quem está sobre você, o governo está sobre a sua vida. Então, pessoas que estão cuidando da vida dos outros, só falando da vida dos outros, falando da vida dos outros, revela claramente que elas não estão no controle da vida delas. Elas não estão no controle da vida delas. E quando você não está no controle da sua vida, você deixa o seu barco à deriva. E se você deixa o seu barco à deriva, então alguém vai entrar lá nele e vai começar a governar ele. Tem pessoas que estão aqui ouvindo e de repente você está escrava de alguém emocionalmente. Você não está cuidando da sua vida, alguém entrou nela e está governando a sua vida no seu lugar. Alguém aqui de repente está preso em algum sentimento porque não está governando. Tem pessoas presas talvez em um comportamento, em um vício, em alguma atitude, justamente porque elas não dominam, não governam as suas vidas. Então um vício, alguém, algum sentimento entra e começa a governar a vida dela. Agora eu te pergunto, faz sentido isso? Não. Então, ou seja, por isso a sua vida está do jeito que está. É justamente porque você não está governando ela, você não está tornando ela uma vida, sabe, digna de ser vivida. Então você se culpa, você tem vontade de parar no meio do caminho, coloca a culpa em tudo e em todos, até em Deus, porque as coisas estão acontecendo. Ah, Deus, mas o Senhor é meu pai, o Senhor é bom, porque isso está acontecendo comigo. Aí Deus, como pai bom que é, ele fala assim: ó, meu filho, eu estou aqui tentando resolver o teu problema, mas tu não ajuda, tu não coopera, você continua fazendo aquilo que não tem que ser, que não deve ser feito, você não governa a sua vida, você não cuida dos pequenos detalhes da sua vida. Então como é que você vai ver grandes resultados? Se você não cuida dos pequenos detalhes, como você pode ver grandes resultados? Não tem como. Então, a vida não é uma mágica. A vida, ela precisa ser vivida debaixo dos princípios. E o princípio do autogoverno é algo que você precisa hoje, agora, entender e começar a ativar dentro de você. Então, comece olhando para você mesmo. Você deve estar perguntando assim: mas Arlen, me ajuda, como é que eu faço para desenvolver esse princípio em mim? O autogoverno. Primeiro, comece a olhar para si mesmo. Para de ficar olhando para os outros, para de ficar olhando para as pessoas no sentido apenas de observar, apenas de ter talvez o que falar delas. Se você olhar para alguém, olhe apenas para aprender. Siga pessoas no Instagram para aprender. Não ficar seguindo pessoas para ficar tomando parte da vida delas. Faça uma gestão dos seus relacionamentos, no seu perfil. Esses dias eu comecei a sair de alguns... não nada contra as pessoas, mas às vezes a gente está ali em uma enxurrada de informações ou de conteúdo que não acrescenta, só faz a gente ficar talvez mais para baixo. Então você precisa começar a ser um pouquinho mais seletivo com aquilo que você se alimenta, tá? Você precisa ser um pouquinho mais cuidadoso com aquilo que você se alimenta. E alimento não é só aquilo que você ingere, mas é aquilo que você escuta. Então, se sua língua expele coisas ruins descontroladamente, isso mostra o que realmente governa a sua vida. Se sua língua ela sabe, é uma metralhadora de coisas ruins, então isso revela quem está governando você. Olha o que Tiago também fala no capítulo 3, versos 2 e 3. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Agora, que interessante. Mas se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Uau! Capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Que poderoso! Se você tivesse, sabe, se você dominasse a sua língua, olha que Pedro está dizendo, se pudéssemos controlar a língua, nós seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Então, ou seja, o autogoverno começa olhando para si, para que então nós possamos usar a língua não para falar de coisas que talvez o impulso ou o ímpeto da emoção nos obrigue, mas sim nós possamos refrear a língua e falar aquilo dentro da sabedoria do que é necessário. Então o autogoverno começa também no principal capacidade, uma das principais capacidades que temos é de falar, a língua. Então quem não refreia a sua língua é alguém que não tem governo, não tem domínio próprio.
não tem autogoverno, então ela é governada. Então, palavras elas são como semente. A minha pergunta para você é: que tipo de semente você tem gerado? Que tipo de semente você tem produzido? Eu já sei a resposta para essa pergunta, você não precisa nem escrever nos comentários. Sabe qual é o tipo de semente que você está produzindo? Ela é o resultado dos resultados. Ela, na verdade, é a consequência dos seus resultados. As sementes, elas são o efeito, né, na verdade, a causa dos seus resultados. Então é só olhar os seus resultados que você vai saber qual é a semente está gerando. É só olhar para os seus resultados que você vai perceber quais são as sementes que você está produzindo. Simples assim, ok? Então, para quem está ouvindo aí, olhando para si mesmo, está entendendo. Então, palavras elas são sementes. Olha o que Provérbios 18, 21 fala. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Preste atenção no código aqui, preste atenção no princípio ensinado aqui. Irmão, a gente lê a Bíblia, a gente fala assim, nossa, a gente lê ali, nossa, que lindo, né? Mas preste atenção no que Salomão está dizendo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, você tem o poder de gerar os frutos que você quer desfrutar. Entendeu? Você entendeu? Você tem a oportunidade de gerar os frutos que você quer desfrutar, comer, sabe? Alcançar. Então, para de ficar perdendo tempo falando dos defeitos dos outros, começa agora a profetizar aquilo que você quer alcançar, irmão. Começa a exercer a sua língua como o poder de gerar vida, porque nela tem o poder da morte ou da vida. Enquanto você está ali, preocupado com a vida dos outros, a sua vida está aí, desculpa a palavra, uma bosta. Tá aí, sabe? Mais ou menos. Então começa hoje a lançar semente de vida em si mesmo. Comece a profetizar. Eu não consigo. Eu não posso. Olha o que você está dizendo. Olha o que você está dizendo. Não deu mais para mim. Olha o que você está dizendo. Olha a semente sendo lançada. Isso está difícil. Olha a semente lançada. Fulano, olha a semente lançada. Semente lançada. Depois você reclama do que está colhendo. Pelo amor de Deus. A palavra é muito clara. Então, sabe o que Deus tem muito me ensinado já há um tempo. Quem me conhece de perto sabe que eu não sou muito de falar. E você talvez nunca me viu falando de ninguém. Se me viu, eu sou falho, eu posso ter comentado, mas é raro. Isso eu posso ter certeza. É raro você me ver parado conversando sobre alguém. É raro. Então, quando eu falo de alguém, de repente é algo que eu aprendi com alguém, de repente é algo que alguém inspirou e tal, eu gosto de promover as pessoas. Mas não sou perfeito, tá? Não olhe pra mim, eu sou pior do que você imagina. Tá? Só para você não criar expectativa em mim que eu sou falho como todo mundo. Mas uma coisa eu faço é buscar os princípios para vivê-los. E um dos princípios que eu tenho aprendido e eu tenho posto isso na prática é o princípio do autogoverno, de usar a língua ao meu favor. As palavras, elas possuem poder. Miri está dizendo, eu nunca vi. Justamente, as palavras, elas têm poder. Se você usa as palavras ao seu favor, você vai colher do fruto dela. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do fruto. Então é tempo de você começar agora a trocar as sementes que saem de você. Use agora esse tempo para você produzir sementes que você vai colher no caminho. Então comece a profetizar a sua vitória, comece a profetizar a sua conquista, comece a profetizar o sucesso dos seus relacionamentos, comece a profetizar, sabe, aquilo que Deus já endossou lá no céu. A palavra do Senhor diz lá em Efésios que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Então, ou seja, as bênçãos já estão lá, já estão lá preparadas para você, já são suas. Agora, porque elas não aconteceram ainda, porque elas não vieram sobre a sua vida ainda, porque você está perdendo tempo em usar as sementes, né, de forma errada. Quando, lá no livro de Ezequiel, quando Ezequiel se depara com aquele vale de ossos secos, o Senhor perguntou assim para Ezequiel, acaso esses ossos podem voltar a viver? Aí Ezequiel, sabido, falou assim, Senhor, tu sabes. Aí Deus falou assim, então profetiza, então fala, então, ou seja, libera sementes sobre essa realidade que você está vivendo. Então, Ezequiel profetizou sobre os ossos secos, ou seja, a sua vida pode estar como um vale de ossos secos agora. Aí a pergunta que Deus faz para você é, acaso pode haver uma mudança nessa realidade? Acaso pode haver uma transformação na sua vida? Acaso pode, sabe, ter uma reviravolta nessa sua história? Aí você vai olhar para Deus e falar, Senhor, tu sabes.
Deus falou assim, olha, eu já coloquei a semente, agora lança a semente. Em vez de você ficar lançando semente de maldição contra você mesmo, lança semente de vida. Comece agora a profetizar, comece agora a dizer, sabe? Começa a dirigir a sua mente para aquilo que você quer alcançar, para que o seu corpo ele também siga o caminho. Porque se eu digo, eu não consigo, o que você faz imediatamente? Você vai o quê? Se acomodar. Se você fala assim, eu não consigo aprender isso, então você começa a desenvolver, sabe, na sua vida um bloqueio de aprendizado. Então você precisa começar a mudar a sua história. É você que tem nas mãos a oportunidade. Então não transfira para ninguém. Não ache que assistindo essa live aqui necessariamente só por ouvir ou só porque eu estou aqui falando e eu vou orar por você, as coisas vão mudar. Você precisa absorver tudo aquilo que Deus está aqui ministrando no seu coração e pôr em prática. Então começa hoje, não é amanhã não, tá? Hoje. Comece hoje a profetizar sobre a sua vida. Comece a profetizar sobre os seus filhos. Comece a profetizar sobre o seu casamento. Em vez de você abandonar os processos, em vez de você desistir das coisas, comece a gerar, sabe, uma realidade nova sobre aquilo que está te incomodando. Uma vez o Espírito Santo falou comigo algo muito poderoso. Ele falou assim para mim, filho, olha, a sua realidade não é aquela que seus olhos veem, mas é aquela que a sua fé pode gerar. E eu falei, uau! Então, em vez de eu ficar preocupado, reclamando ou falando da vida dos outros, eu vou começar agora a profetizar sobre a minha. Eu vou começar agora a profetizar sobre os meus filhos. Eu vou começar a profetizar sobre o meu casamento. Eu vou começar a profetizar sobre os meus projetos. Eu vou começar a profetizar sobre o ministério. Eu vou começar a profetizar sobre a vida de pessoas. Então, quando eu falo de pessoas, eu falo para poder abençoar elas, porque na minha língua, né, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, eu prefiro usar o poder da vida. Então, aqui eu estou aqui toda semana usando esse poder de usar a minha língua para gerar vida. E você que está aqui está recebendo a palavra de Deus. Isso é semente de vida lançada. Então, não seja como aquele solo resistente, ressecado, sabe? Deixa a água do Espírito fluir sobre a sua vida para que essa semente penetre e ela possa gerar frutos e mais frutos sobre a sua vida. Hoje é tempo de parar de reclamar e é tempo de clamar. Quem reclama, não clama. Quem reclama, reclama ao diabo, mas quem clama, clama a Deus. Então, ou seja, use o poder da língua. Ok, gente? Então, quem exerce o autogoverno, ela não se importa em querer ser os outros e nem alimenta, né, a necessidade da aprovação ou da aceitação de ninguém. Então, se você tem um autogoverno, você atinge plenitude, identidade. É você entender quem você é e você não ficar escravo da opinião das pessoas, escravo, sabe, da emoção, mendigando carinho, mendigando às vezes uma carícia. Não, seja alguém pleno, ok? Seja alguém pleno em Deus, não é alguém que rejeita os outros, não é soberba, é alguém pleno, ou seja, se você recebe uma palavra de elogio, um carinho, um afeto, é bem-vindo, mas se você não recebe, aquilo não é determinante para a sua autoestima permanecer, sabe, nivelada, porque a palavra do Senhor diz que devemos exercer a medida de fé com a qual Deus repartiu conosco. E Paulo fala o seguinte, então não pense além do que convém, mas ao mesmo tempo Paulo está dizendo, não pense também aquém do que convém. Por quê? Porque é uma medida que você precisa pensar sobre si, é uma medida de fé. E isso, para você se enxergar, você precisa exercer fé. Você sabia? Para você atingir uma visão de identidade sobre quem você precisa exercer fé, porque as coisas ao seu redor estão pisoteando você, os processos estão pisoteando você, sabe, as frustrações, as dificuldades, os erros estão pisoteando você, as pessoas continuam e as pessoas elas pegam e começam a lançar mais entulho sobre a sua vida, elas começam a lançar mais carga pesada sobre a sua vida, como? Falando mal de você, criticando você, aí você pega, abre o coração como um lixo, como um reservatório de lixo, vai acumulando, 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 fica pesado e não avança. Então, ou seja, não seja reservatório de lixo emocional. Aquilo que não condiz, aquilo que não faz parte, sabe, de quem você é, abandona, joga fora, sabe que ele joga fora. Só recicla aquilo que é possível reciclar. Só absorve aquilo que é possível ser usado. O que não é usado, joga fora. Não se ofenda com as pessoas, elas precisam de ajuda, mas olhe para dentro de si, coloque a sua máscara de oxigênio para depois você colocar na vida de alguém. Porque isso é autogoverno, autodomínio. Então quem exerce esse autogoverno não fica dependendo, tá certo? Então apenas seja você. Seja você. Quem não governa a sua própria vida acaba sendo governado por outra pessoa. Pega isso, lembra disso, tá? Governe a si mesmo, governe a sua vida. Seja alguém que tenha autogoverno,
Isso é crucial para os dias de hoje. Vivemos um tempo onde as pessoas, elas descaradamente, às vezes sem nenhum tipo de pudor ou sensibilidade, elas simplesmente destilam as suas opiniões sobre os outros e ele que se vire lá para lidar com isso, porque eu já tenho meus problemas. As pessoas não se preocupam mais com o que falam. A gente vê aí nas redes sociais, por exemplo, artistas sofrem, pessoas na mídia sofrem com opinião, paparazzi, pessoas que estão querendo se promover com a miséria alheia e as pessoas elas vão absorvendo e morrendo. Pessoas que entendem quem são, elas podem até ouvir críticas sobre elas, mas elas falam, não estou nem aí porque eu sei quem eu sou. Elas são pessoas que estão plenas, um autogoverno estabelecido em suas vidas. Então não fica movido esperando apenas que pessoas elas possam bater no teu ombrinho e dizer assim, nossa, você é top, nossa, você é linda, nossa, você é o cara. Não, querido, Deus já te aprovou, já te aceitou e isso é suficiente para você manter o seu ritmo, porque a vida ela é uma aventura em que quem está nela não vai sair dela vivo. Então, por que você está desperdiçando ela cuidando da vida dos outros? Cuide da sua, invista na sua vida. Sabe, você é o maior plano de investimento que você pode ter, é você mesmo. Sabe, não são pessoas, não são obras, não são casas, não são, sabe, ações. Você é o maior investimento de todos e nele que você precisa dedicar toda a sua atenção, força, energia, sabe, dedicação em fazer da sua vida, sabe, uma vida incrível. Fazer dela, sabe, uma história digna de ser contada, de ser, sabe, inspiração para outros, de ser, sabe, um meio de ativar pessoas, né? Isso é impagável, sabe? Eu tenho experimentado muito disso, de pessoas, sabe, quando menos espero, pessoas mandam no meu direct mensagens de que elas foram ativadas de alguma forma, não que isso não que isso, sabe, alimente meu ego. Eu sei absorver isso na medida certa, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu recebo sim a honra, mas a glória é de Deus. A honra é do homem, mas a glória é toda do Senhor. E essa é a minha alegria, em que ele seja exaltado. Por isso a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5, brilhe as vossas obras diante dos homens para que eles vejam o resplandecer da glória de Deus. Então eu preciso sim, sabe, que as pessoas vejam as boas obras. Eu preciso sim revelar as boas obras. Eu preciso sim, sabe, despejar graça, amor, sabedoria, unção, ensino, acolhimento sobre a vida das pessoas, para que elas vejam não a mim, mas vejam a Cristo e a Ele, dê a Ele a glória, a honra, o louvor e toda a adoração. Então seja você. Pessoas que não exercem o autogoverno, elas têm a tendência de transferir a responsabilidade do seu crescimento e dos seus resultados para as outras pessoas. Que não governam a sua vida, elas vivem sempre reclamando e sempre colocando a culpa em A, B ou C. Ah, foram meus pais, ou foi o meu cônjuge, ou foi não sei quem, ou foi ciclano. Não, é você, o problema é você. Você é seu maior problema, mas você também é a solução. Você é o seu maior problema, mas você também é a solução. Mas entenda, o que eu quero aqui, para não entrar em contradição com o que eu falei lá no início. Problema, quando eu falo, não é no sentido de desmerecer você, não é isso. Você tem muito valor. Nossa, tem muito valor. Mas o que eu estou falando sobre o problema é você, são as atitudes que você tem alimentado e tem realizado na sua vida, tem levado você para esses resultados. Então não são as pessoas culpadas. A culpa não é das pessoas, a culpa são as atitudes que você escolheu ter na sua vida. Foram as atitudes que você decidiu ter na sua vida que te levaram onde você está. Mas as suas atitudes também podem te tirar daí. Novas atitudes podem te tirar daí e podem te levar para um outro lugar, para um destino que você de fato quer alcançar. Então hoje é o dia de você desenvolver autogoverno e você estabelecer uma meta e um alvo para a sua vida, aquilo que você quer. Agora, como manter isso? Só hoje. Hoje é o significado do sucesso. Os fracassados fazem de vez em quando, mas os vencedores fazem todos os dias. Aquilo que você quer precisa estar sempre enraizado, sempre claro na sua mente. Você não pode se dar o luxo de esquecer, deixar pelo meio do caminho, como tem feito até agora. É hora de você tirar os sonhos, sabe, da gaveta, desempoeirar os projetos e começar a olhar para eles. E hoje é o dia de começar. E cada hoje que se renovar, cada hoje que Deus te agraciar, cada hoje que Deus te dá como um presente, você vai sempre manter claro aquilo, profetizando, usando a sua língua para gerar vida e que você caminhe em direção àquilo que você quer alcançar. Porque se você parar para olhar para o lado, para a vida dos outros, você perde o foco do alvo. Então, fracasso é quando você tira os olhos do alvo. Tem tirado os olhos do alvo, não é? Tem parado, né? Ah, eu sei. Mas não se preocupa não. Se você está aqui agora é porque Deus te trouxe aqui para que você possa, né? Não tentar mais, não tente, nunca mais tente, faça. Porque quem tenta não faz. Quem tenta já está dando desculpa. Ah, eu não vou conseguir.
Quem fala assim, eu vou tentar, já está dizendo, eu não vou conseguir. Para de ficar dizendo isso. Tá dizendo, eu vou fazer. Isso não significa que você vai acertar de primeira. Não significa que você vai alcançar de primeira. Significa que você vai alcançar. Mais cedo ou mais tarde. E os erros vão ser degraus para a sua vida, para você alcançar aquilo que você quer. Só não para, ok? Porque a vida é uma aventura. E quem está nela não vai sair dela vivo. Então, por que viver de qualquer jeito? Por que viver, só deixar a vida me levar? Não, eu governo a minha vida. Eu governo as minhas emoções. Eu governo a minha vontade. Eu governo os meus pensamentos. E eu governo a mim mesmo. Então, vá cuidar da sua vida. Senhor, eu poderia acabar aqui, parar aqui e só, sabe, agradecer a Deus por tudo que nós estamos aqui ministrando, aprendendo, mas existe uma verdade e a verdade ela precisa ser dita. A verdade é que não há nada de errado com você, há muito errado com as suas atitudes. São suas atitudes, não é você, são suas atitudes. Então mude elas hoje, corrija-as, transforme, sabe? E você tem o poder para fazer isso, porque você não depende que alguém faça, tá? Não transfira a responsabilidade que é sua. Então se está na sua mão, então não vem pagar com desculpa, tá bom? Desculpa é uma mercadoria que nem você acredita. Quando você dá desculpa, nem você acredita. Então, hoje é dia de parar de dar desculpas, certo? Sempre que eu me vejo assim na iminência de dar uma desculpa, na mesma hora, sabe assim, eu já criei o gatilho já. Quando eu me vejo na iminência de dar uma desculpa, quem dá desculpa, né? Quem sabe investe em desculpa, não investe, não vive nada, não tem resultado, não tem, sabe, satisfação da vida, porque você fica na desculpa. Então, não deixe que seus resultados estejam nas mãos dos outros. Em contrapartida, ninguém consegue parar uma pessoa determinada. Ninguém consegue parar. Ninguém para uma pessoa fala assim, não, eu vou fazer isso, bota na cabeça dela e vai e é obstinada. Ninguém para. Ninguém. Presta atenção nisso. Ninguém para uma pessoa que fala assim, olha, eu vou me esforçar, eu vou correr atrás, eu vou, sabe, dar tudo de mim. Uma pessoa que realmente, tá? Não é uma pessoa que fala da boca para fora, é uma pessoa que realmente entendeu, sabe, o seu potencial e decidiu assim, olha, eu vou fazer isso e não tem ninguém que me impeça. Sabe, eu tenho colocado isso diante de Deus, alguns projetos, algumas coisas, alguns projetos ambiciosos, tá? E eu já determinei, já coloquei data para algumas coisas. Tá? Quem estava aqui na penúltima aula, eu mostrei aqui um caderninho, não falei o que era, mas uma data, coloquei uma data. Eu não falo, não é com medo de que vão pensar, que vão ficar falando, não é isso. É apenas para que na hora, sabe, as pessoas possam ver no momento certo. Tá? Eu estou bem, eu sei que eu vou alcançar, já é meu, eu sei que eu vou alcançar e não tem ninguém que vai impedir isso. Deus está comigo e a palavra do Senhor diz que quando nós temos uma motivação alinhada com o propósito, nada para, nada impede. Então já é meu, só está chegando, estou esperando só o dia chegar e estou me dedicando, me esforçando para que isso aconteça. Então eu te aconselho o mesmo, tá? Decida não parar por nada. Coloque os seus alvos e seja obstinado. Só depende de você, tá certo? Então, uma pessoa que opera fora da zona do vitimismo e das desculpas são as pessoas que realizam. Sai do vitimismo das desculpas. Então, você vai ser um grande realizador de conquistas. Não seja um mero ator coadjuvante da sua história. Seja, sabe, o diretor da peça. Não entregue a sua vida na mão de A, B, C. Não entregue as suas emoções na mão de pessoas. Não se associa com aquilo que é ilícito. Não alimenta atitudes que vão te, sabe, levar para mais e mais longe das suas conquistas. Abra mão disso. Mas eu gosto. Querido, não é o que você gosta, é o que você precisa. Entenda isso. Seja inteligente. Tá? Seja inteligente. Não é o que você gosta, não é o que te dá prazer, é o que te dá resultado de vida. Pega isso no teu coração, em nome de Jesus. Tá? Quando você chega para o seu filho, para sua filha, quem é pai ou mãe aqui, por exemplo, o filho não quer comer aquilo ali. Aí você fala assim, fulano, você tem que comer. Não é comer o que gosta, aqui meio clarinho a gente tem
é uma luta, mas ele fala assim, você não tem que comer o que você gosta, tem que comer o que você precisa. Então, essa palavra aqui, talvez não é aquilo que você queria ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Então, hoje, decida hoje. E se você perde para isso, a minha pergunta é, o que você vai ganhar mais? Se você perde para isso aí, que está te, sabe, levando a atitude que não agrada, você sabe que não está agradando a Deus, sabe que não está te levando para lugar nenhum. Se você perde para isso, agora eu te pergunto aí, o que você vai mais conquistar na vida? Mas preste atenção, você consegue. Se várias pessoas no mundo conseguem, por que você não? Você é o pior? Não, você é valioso tanto quanto qualquer outra pessoa na existência. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, Deus faz descer a chuva sobre justos e injustos, Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. Então hoje é dia de você alinhar suas atitudes com aquilo que faz sentido, com aquilo que é legítimo e com aquilo que vai te conduzir para viver os resultados que Deus tem para a sua vida. Porque tudo que é seu já existe. Você só não tomou posse por culpa sua, tá? Só sua, não de ninguém não. Então hoje é o dia de você voltar atrás, se arrepender, corrigir a rota e cair para dentro de viver a vida, essa aventura louca, abençoada, esse escândalo cósmico que é a vida e ela precisa ser vivida em alto nível. Então vamos que vamos, estamos juntos, conte comigo nesse processo para te ajudar, para estabelecer metas, projetos e construir um caminho que possa te conduzir àquilo que você quer alcançar diante da vontade soberana de Deus e da bênção que já é sua, já foi liberado sobre a sua vida. Amém? E amém. Deixa eu ver aqui, alguém colocou aqui alguma pergunta, deixa eu ver se... A Kátia perguntou, esse autogoverno tem influência espiritual? Excelente pergunta, Kátia. É onde justamente nós vamos finalizar aqui. Sim, esse autogoverno tem sim influência espiritual e nós falamos aqui um pouquinho no início sobre Gálatas 5, 22 e 23, que é fruto do Espírito, que é uma característica, né, porque o fruto do Espírito não são várias, não são frutos, é um fruto. Imagina uma tangerina ela tem vários bagos, certo? Então dentro do fruto tem características. E uma das características desse fruto, ou seja, desse estilo de vida do Espírito Santo em nós, é de nos promover a um autogoverno, a uma capacidade de nós desenvolvermos um autocontrole, um domínio sobre as vontades, sobre tudo aquilo que conduzia o homem ao pecado, o autogoverno, ou seja, o domínio próprio, e leva você a viver isso. Então existe sim uma influência espiritual e a qual nós precisamos nos submeter a essa influência, porque ela não é impositiva, ela é sugerida, ok? Toda palavra, os princípios que Deus estabelece sobre o homem não são impostos, são sugeridos. E coloco diante de vós o bem e o mal. Escolhe, pois, o bem. Então Deus está sugerindo você, está direcionando você. Agora você que tem que fazer a escolha. E a escolha, Deus está apontando um caminho. Deus está falando assim, olha, é esse, ó, é esse. Mas só que tem gente, ó, indo para o outro. Então, são suas atitudes, percebe? Então, há sim uma poderosa influência do Espírito Santo, justamente porque ele é o selo da nova aliança. O que é o selo? É a garantia, ele é o penhor, ou seja, ele veio para fazer com que você não se perdesse no caminho. Mas se você não dá ouvidos a ele, se você não se sensibiliza à sua direção, você fica para trás. Então ele é um gentleman, né? Ele é aquele cavalheiro, ele é aquele que sabe estar ali nos conduzindo, ele entra, ele bate na porta e nós precisamos dar acesso e precisamos ser guiados, pois Romanos capítulo 8 fala que aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Ou seja, ser guiado é uma decisão de você ouvir a voz de Deus e ele fala dentro de você, tá certo? E então você vai ser dirigido àquilo que precisa ser feito, ok? E não o que você quer fazer. Entende? Muito boa pergunta, Kátia. Deus abençoe. Sempre fazer você. Pai, obrigado por essa noite tão incrível, por essa palavra vinda do céu. Creio que pessoas aqui foram ativadas a buscar o autogoverno. E, sobretudo, Pai, a serem sensíveis ao Teu agir em nossas vidas. Que possamos, Pai, não ser rebeldes, mas sim, Pai, obedientes à Sua voz. Pois o Senhor fala o tempo inteiro. Que possamos viver, Pai, resultados grandiosos, dignos de filhos de Deus. Que nós todos possamos, Pai, desfrutar desse autogoverno para que o Teu nome seja glorificado em tudo que nós fizermos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, gente, e até a próxima. Amém.